agora tá. Ok, então, boa tarde a todos. A nossa roda de conversa de hoje, o tema é biomapas como ferramenta de empoderamento. Eu sou Mauro Rezende, eu vou ser o moderador dessa roda de conversa. A gente tem duas painelistas convidadas aqui hoje, tá? Bárbara Bizarro, ela é analista de projetos sociais do Sesc Rio, e Flávia Aline Brasileiro, ela é educadora ambiental há mais de 17 anos. Bom, essa programação faz parte de mais de 180 programações do Circuito Urbano 2021, onde o tema é Cidades na linha de frente da ação climática. Ela está ligada ao eixo temático Cidades Inclusivas e Justas. Bom, primeiramente eu vou fazer minha autodescrição, tá? Eu tenho mais ou menos 1,80 m, eu tenho cabelos bem baixos, grisalhos, olhos pretos, atrás de mim tem uma parede branca, eu visto uma camisa azul royal e uso fones de ouvidos de cor branca. A gente decidiu, a princípio, a Bárbara apresentar o trabalho que ela faz na unidade que ela trabalha com jovens, então ela vai apresentar um pouquinho desse trabalho que ela realiza lá com jovens, que está totalmente ligado ao que depois a Flávia vai estar falando também na apresentação dela, que é, de forma mais prática, como é que a gente pode utilizar os biomapas como forma de empoderamento. Após a fala das duas painelistas, a gente vai abrir para perguntas. Tá ok? Então, Bárbara, por favor, quando você estiver pronta, é só me sinalizar que eu abro a sua apresentação. Boa tarde a todos, boa tarde, Flávia, boa tarde, Mauro. Eu vou me autodescrever primeiro. Tenho cabelos louros, olhos castanhos escuros, pele branca. Estou sentada, tenho 1,69 m. Atrás de mim tem paredes brancas. Eu estou com uma blusa preta, escrito Vem Viver o Sesc. E acho que é isso, Mauro. Podemos iniciar a nossa apresentação. Eu, por formação, sou assistente social e trabalho no Sesc do Rio, Sesc do Rio de Janeiro, mas na cidade de Barra Mansa. E trabalho como analista de projetos sociais. Sou responsável pelo projeto Sesc Mais Juventudes, que é o qual a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Mauro, pode iniciar a apresentação, por favor. Tá ok. Para mim aqui a apresentação já está aberta. Para vocês aí, vocês estão conseguindo visualizar? Tá. Tá ok, Bárbara. Fica à vontade, tá? Só precisa expandir. Tem como você expandir? Porque a gente consegue ver... Não, tá ok assim. Tá ok? Ok. Então tá. Bom, o projeto chama Juventudes, Territorialidade e Grafite. A gente fez uma websérie com 6 episódios, né? E eu vou apresentar para vocês no decorrer da apresentação. Mauro, pode passar. Bom, o projeto Sesc Mais Juventudes, ele está voltado para o empoderamento juvenil, para a participação cidadã, a partir das próprias histórias dos jovens, né? Dos seus anseios e perspectivas para o futuro. Além disso, a gente tenta identificar nesses jovens as suas potencialidades, para que a gente consiga diferentes processos de socialização e interação com o mundo. Então, é sempre a partir da realidade daquele jovem que a gente começa a atuar. E nesse projeto não foi diferente. Pode passar, Mauro. O nosso objetivo com essa ação foi uma ação comunitária, né? Porque esse projeto está atrelado ao desenvolvimento comunitário. Então, nessa ação comunitária, o nosso objetivo maior era analisar o quanto o território em que os jovens estão inseridos afeta a construção social dessa juventude e o modo como eles estão vivenciando a juventude no período pandêmico. Então, esse foi o objetivo da websérie, né? Quando a gente pensou em fazer, a gente quis trazer esses questionamentos e objetivando esse caminho. É um projeto inovador, né? Que tem o intuito de oportunizar para jovens de comunidades carentes programações que possam contribuir para a transformação social
desses jovens e da comunidade em geral. Pode passar, Mauro. Qual foi o método utilizado? Quando eu pensei na proposta, né, de fazer essa ação comunitária, a gente já estava no período pandêmico, então toda a nossa ação era virtual, e aí tive liberação para fazer entrevistas com os jovens, né? Fomos até a comunidade, fizemos a entrevista, foram 12 jovens selecionados, e a cada vídeo nós temos 2 jovens relatando um pouquinho da sua vivência, o que eles pensam de ser jovem, como é vivenciar essa juventude no período pandêmico, como é a relação deles com o território, que é uma questão muito importante que eles relataram, e também colocaram quais são as perspectivas e os anseios para o futuro dessa juventude, que o mundo foi, né, paralisado um pouco por essa pandemia. Então, todos esses relatos foram gravados, e depois dessa gravação foi contratado um fornecedor, um grafiteiro, para que pudesse traduzir todas essas histórias em arte grafitada. Então, o grafite foi a arte mediadora para poder ilustrar, né, vamos dizer assim, os relatos dos jovens. Além dos vídeos, nós fizemos também uma cartilha informativa com os principais conceitos que embasam a websérie, né? Como eu disse, a websérie chama Juventude, Territorialidade e Grafite. Então, essa cartilha vem embasar o que é a juventude, o que é o território e o que é o grafite. Na cartilha, o grafite é ressaltado pelo grafiteiro, né? Ele tem a propriedade para falar sobre o grafite. E sobre o território e sobre juventudes, nós usamos legislações e textos científicos para poder embasar a cartilha. Contudo, tentamos fazer uma linguagem mais acessível, de fácil compreensão, para auxiliar nesse processo de socialização de conhecimento. Pode passar, Mauro. Pode passar. Bom, aqui nós temos os jovens, foram 12 jovens, e eles que participaram da nossa websérie. São adolescentes e jovens de faixa etária entre 13 a 24 anos, estudantes, na sua maioria, somente uma que não estuda mais, e residentes do município de Barra Mansa. Posso passar? Pode, por favor. Depois que nós gravamos os vídeos foram editados, e aí tivemos algumas publicações. Foi publicado no Instagram do Sesc Rio, no Instagram do Sesc Barra Mansa, que é a unidade qual eu trabalho. Foi publicado no YouTube do Sesc, também no Facebook. E aqui ao lado é a cartilha. Como a gente não conseguiu colocar ela na sua completude, eu coloquei aqui para vocês verem como ela ficou um pouquinho. Então, essa cartilha também está no site do Sesc Rio e pode ser acessada. Pode passar, Mauro. Bom, como o tema a ser abordado são os biomapas, eu acho interessante a gente focar nesse momento mais na questão territorial, da territorialidade, né, que foi abordada na websérie. Então, a gente traz aqui que nessa programação, nesse projeto, o território, ele, apesar da gente, quando pensa em território, pensar em território nacional, expansão territorial, nesse sentido aqui, a gente não trabalha só a questão territorial e só a questão espacial. A gente trabalha também o que esse território representa para esses indivíduos que estão inseridos no projeto e na comunidade. Então, o território tem um sentido amplo, né? Não é território só espaço físico, mas é também os sentimentos que as pessoas têm por aquele local. Pode passar, Mauro, por favor. E aí a gente entende que para os direitos sociais da juventude
serem de fato efetivadas, é necessário que a gente volte o olhar para esse espaço social que essa juventude vive. E por isso que a gente quis trabalhar com esses jovens. Qual é o sentimento? Como é a sua relação com o seu território? O que, de fato, esse território consegue promover e possibilitar de acesso a esses jovens? Tudo isso foi problematizado. Até porque, quando esses jovens se apropriam do território, eles estão exercendo, de fato, a sua cidadania e refletindo sobre novas maneiras de se relacionar com esse espaço em que eles vivem. Pode passar, Maura, por favor. A gente consegue perceber que são nesses espaços públicos que manifestações políticas e culturais ganham sentido, né? Para além da escola, o território é a primeira relação que a criança e o jovem constroem, né? Relação social, que está ali na rua da casa e aí conhece um amigo. Então, essas sociabilidades são aprendidas num primeiro momento no território, depois na escola, quando a escola também faz parte daquele território em que eles vivem. Então, quando os jovens se apropriam dessa territorialidade, eles estão exercendo também o seu protagonismo perante a sociedade. E a gente tem muitos exemplos de como isso pode acontecer, né? Quando os jovens se reúnem para fazer uma roda de rima na rua, práticas esportivas na comunidade, encontros da cultura nerd, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas aqui no município vizinho à nossa cidade, que é Barra Mansa, costuma ter esses encontros da cultura nerd. A arte do grafite é outra apropriação do espaço público, né? Vamos dizer assim. E esses são os exemplos práticos de como essa juventude se apropria desse território. Tem muitos outros exemplos, mas eu quis citar alguns aqui. E quando ela conquista esses espaços, ela também enaltece a sua identidade, valoriza a diversidade juvenil. Então, toda essa questão foi abordada e está sendo abordada, porque o projeto ainda está em continuidade, vou falar mais à frente. Então, tem sido muito rico trabalhar toda essa questão territorial no projeto em vigência. Pode passar, Maura. Bom, esse é como eu falei para vocês, a cada história que os jovens contavam, o Jader, que é o grafiteiro, desenhava e depois fez esse painel que está relacionado diretamente com as histórias contadas pela juventude, os anseios, as perspectivas de futuro. Então, ao final, a gente teve esse produto, que é esse painel com a arte grafitada do Jader. E aí eu trouxe um relato dele sobre o projeto e sobre o grafite, né? Ele fala que todos nós sabemos que o grafite é uma linguagem artística muito conectada com a juventude. E assim, desde o seu surgimento, principalmente no que diz respeito à atitude e à expressão do pensamento jovem sobre a vida nas cidades e também sobre os problemas do mundo. E é baseado nisso mesmo que a gente escolheu esses 3 eixos para trabalhar: juventude, territorialidade e grafite, porque de fato eles conversam. Falar de jovem, falar de apropriação do espaço público e falar do grafite são áreas que se encontram, que se conectam. Então, por isso, nós escolhemos esses 3 eixos para fazer um projeto. Pode passar, Mauro. Bom, aqui a gente tem os principais resultados, mas de antemão eu já falo que são resultados de uma primeira etapa, porque já estamos indo para a segunda etapa do projeto. O primeiro resultado foi a adesão e formação de um novo grupo social. Até então, a gente não tinha esse grupo de jovens, e foi uma grande vitória, porque conseguir um grupo em período pandêmico, através de tudo virtual, então foi um ponto muito legal que a gente conseguiu, foi formar esse novo grupo.
E através dessa formação desse grupo, a gente conseguiu reflexões e diálogos sobre os direitos sociais inerentes a esses jovens. Então, a gente conseguiu problematizar um pouquinho sobre os direitos, sobre o direito ao território, sobre o direito à juventude, sobre a arte como transformador social, né? E aí a gente pode citar vários tipos de arte, mas neste momento usamos o grafite. E um outro resultado, que é o que eu queria chegar, é a continuidade do projeto de forma presencial. Aos poucos, a nossa unidade já está começando a trabalhar presencialmente. Então, agora em novembro, a gente começa as rodas de conversa e o grafite de forma presencial nessa comunidade. E aí, como vai funcionar isso? As rodas de conversa vão debater sobre assuntos do cotidiano deles, sobre a territorialidade, o que é de fato um propulsor de sonhos e o que é de fato um paralisador, né? O que é mais difícil para conseguir chegar nessas possibilidades e vislumbrar novos caminhos para eles. Então, a gente vai levantar isso relacionado ao território e vamos também falar sobre os direitos sociais dos jovens. O que é, de fato, ser jovem no Brasil e como essa juventude tem sido olhada, como essa juventude tem sido pensada. Vamos trabalhar isso nas rodas de conversa. E aí, continuando essa linha de raciocínio que a gente construiu do projeto, a ideia é que a gente possa usar o grafite como arte mediadora para formar uma galeria a céu aberto a partir dessas histórias. Então, antes, o que foi grafitado num painel, agora vão ser grafitados nos muros das casas dos moradores, e aí vai se formar uma galeria. Esse é o intuito, a gente começa agora em novembro, já com as rodas de conversa. Mauro, pode passar. Bom, aqui a gente tem algumas fotos do bairro, e o que eu queria retratar, que eu acho importante dizer, é que, apesar de ser um bairro, que chama Bairro Paraíso de Cima, dentro desse bairro, são algumas ruas, e nessas ruas há muita segregação, além do tráfico de drogas muito presente no cotidiano da população que ali reside. Então, vocês vão ver aqui, é uma rua entre os predinhos e as casinhas, porque é assim que eles denominam. Cada rua tem uma denominação. Então, a gente consegue perceber que há uma segregação socioespacial dentro do próprio bairro que eles vivem. Mauro, pode passar para mim. Aqui é uma rua entre os predinhos e a casinha. Aqui já são as casinhas. Então, eles denominam o bairro assim. E cada espaço tem uma liderança comunitária. Isso é também um ponto que chamou a atenção. Então, a primeira foto era uma rua entre os predinhos e as casinhas. Essa foto diz respeito às casinhas. Pode passar, Mauro. Aqui são os predinhos, que é um conjunto habitacional que foi feito lá da Minha Casa Minha Vida, um programa do governo habitacional, e também é separado. Pode passar, Mauro. E aqui eles falam que é o sem terra, né? Já é um espaço mais povoado, sim, também, mas é um espaço que ainda não tem o asfaltamento, como a gente pode ver, algumas casas ainda não foram concluídas, então eles denominam como sem terra. Pode descer, Mauro. Aqui também é um espaço, a caixa d'água do bairro, e toda essa questão, né, que a gente pode perceber visualmente, eles relatam nos vídeos. Os jovens trazem, nem sempre de maneira explícita,
porque a gente percebe que tem algumas coisas que não podem ser ditas, principalmente pela força do tráfico na comunidade. Então, a gente consegue perceber na fala dos jovens algumas coisas que estão implícitas. A gente consegue trabalhar por trás das câmeras, mas na frente das câmeras não é dito. Bom, pode descer mais, Mauro. Essa foi a apresentação do projeto. Espero que tenha sido clara. Se ficou alguma dúvida, podem me perguntar. Mas, de forma abrangente, esse projeto que está iniciando, né, que já teve a primeira etapa e agora vamos para a segunda presencial, tem como objetivo oportunizar acesso a conhecimento, acesso à arte, acesso a direitos sociais, que muitas vezes lhes são negados, né? E a gente faz tudo isso de maneira gratuita e de maneira muito comprometida com a vida desses jovens, né? Respeitando o seu espaço, respeitando a vivência de cada um, respeitando a trajetória de cada um. Então, eu tenho muitas expectativas que, de fato, esse projeto vai ser muito bacana. E é isso. Mauro, muito obrigada. Claro, Bárbara, a gente gostaria de agradecer sua fala, muito clara, tá? Muito clara. Só para as pessoas que estão nos assistindo entenderem um pouco, uma das próximas etapas desse projeto da Bárbara é justamente a aplicação do biomapa. Uma das ações que a Bárbara vai realizar é o uso e aplicação da ferramenta do biomapa como empoderamento desses jovens que estão envolvidos nesse projeto que ela está tocando lá em Barra Mansa. Bom, a gente agradece a fala da Bárbara, muito clara, tá, gente? E essa apresentação de hoje, essa roda de conversa que a gente está tendo, é o marco inicial, na verdade, desse projeto com as crianças. Elas também vão assistir essa apresentação, devido à questão da pandemia, a gente está virtual, então elas vão assistir essa roda de conversa também, para elas entenderem um pouquinho do projeto, elas entenderem um pouquinho o que são os biomapas. E agora a gente deixa a fala com a Flávia, Aline Brasileiro. Eu já apresentei ela um pouco, mas eu vou deixar ela falar um pouco sobre a experiência, a longa experiência que ela tem, né? Mais de 17 anos como educadora ambiental. Ela vai falar um pouquinho sobre a ferramenta agora Biomapa, e no final a gente vai fazer algumas perguntas para as duas. Ok? Flávia, contigo, fica à vontade. Oi, boa tarde a todos. Boa tarde, Bárbara. Sua fala foi ótima mesmo, super clara. Estou aqui apaixonada já pelo projeto. Então, eu sou Flávia, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou branca, tenho cabelo preto, liso, estou com uma blusa listada, estou com fundo branco, com varal de recados aqui, e tenho 1,62 de altura. Estou sentada. Então, a minha formação é ciências biológicas, e eu estou pós-graduando em educação ambiental e vários cursos, né, de extensão. Eu tenho 18 anos de formada e 17 anos prestando serviço para o SESC, nas áreas de horta, plantio, várias oficinas de reutilizações de resíduo, né, do lixo, como plástico, metal, madeira, e aí são experiências ótimas em escolas, praças e também comunidade. Então, esse assunto de biomapas veio para poder, assim, só fortalecer, né, essas nossas atividades, porque é mais uma ferramenta para ser utilizada ao nosso favor e também até a comunidade, né? Pode começar, Mauro. Ok, Flávia, só um instante. É só você me dizendo que eu vou passando os slides, tá ok? Uhum.
Pode passar. O circuito urbano, ele traz vários assuntos, né, como cidades inteligentes, cidades menos poluídas. Então, nós vamos usar essa ferramenta do biomapa para traçar um pouco isso, essa proposta deles. Pode passar para isso, pode passar. Aqui, nós vamos, assim, explanar um pouco na prática. Então, assim, eu vou assim, falar passo a passo, porque biomapas é um assunto, assim, um pouco novo. Então, o que é o biomapas em si? São coletas de dados de natureza qualitativa e com fatos e de vários relatos da participação dos moradores, que consiste em um importante instrumento que possibilita mapear esse território. A Bárbara falou ali muito bem do que é o território. É o quê? Onde nós vivemos. Às vezes, nas aulas, né, a gente fala em meio ambiente, parece assim uma coisa longe da gente, mas nós fazemos uma sensibilização, que o meio ambiente é o meio onde nós vivemos. Então, o mapa vem também para poder trabalhar esse meio, com dados e informações que são, assim, trazidas pelos moradores de todas as idades. O jovem entra aí com seu fator, que eles têm um ímpeto, perguntas, curiosidades, então ele vai entrar com esse ímpeto desafiador, mas o idoso tem várias também informações, a criança. Então, o Biomapas é para toda a comunidade participar, para poder ter essa coleta de dados, e aí vamos continuar aí para poder entender mais. E aí, essas coletas de dados existem para quê? Para poder colaborar com a missão de construir cidades mais sustentáveis, inclusivas, resilientes e saudáveis, né? Então, são dados que vão ser utilizados para essa construção de um novo cenário futuro. Pode passar. E aí, o objetivo, né, final é para usar tais elementos que vão elementos e dados que vão ser coletados pela fala dos moradores, para poder obter a visão desse cenário. Como está hoje o meu bairro, a minha rua, a minha escola, né? É para poder coletar, para entender esse cenário atual e projetar juntos um cenário futuro melhor, com mais acessibilidade a transporte, cultura, lazer, e assim começa a gerar várias associações, vários meios dessa realidade atual, que na maioria das vezes não é boa, para começar a obter um cenário melhor no futuro. Então, o objetivo é pegar esse dado, mapear, fazer objetivos e metas para poder alcançar um cenário melhor para toda a comunidade. Pode passar. Então, e aí, como fazer isso? Como coletar esses dados? Como começar a inserir essa comunidade para poder formatar esse biomapa, né? Escolher um local para as reuniões, porque tem que ter uma data, uma hora, um local, chamar
o máximo de pessoas possíveis, materiais que serão usados, podem ser folhas que já foram utilizadas, a gente pode usar para poder fazer esses mapas, essas coletas de dados, convidar o máximo de pessoas possíveis, moradores, catadores, mães, escola, direção, igreja, os Rotaries. Às vezes, o bairro é tão assim carente, o cenário é tão difícil que não tem isso, porque às vezes não tem comércio por falta de segurança. Então, assim, esses dados que vão ser coletados, então, convidar e divulgar para o maior número possível. E aí fazer roda de conversa que vão ser coletados esses dados, as falas dos moradores, crianças, jovens, idosos, comércio, essas falas que vão compor os dados para poder estar inserindo nesse mapa. Pode passar aí. E aí, aquelas etapas, né? A primeira etapa, quando já estiver no local e todas as pessoas lá reunidas, vamos fazer o quê? Aí, vamos separar em 4 grupos, né? 4 grupos. Vão ser casa, lazer, infraestrutura e ambiental. Esses 4 grupos vão recolher informações. Por exemplo, casa. Como que é a minha casa? A do vizinho? Tem encosta? Tem barreira? Essa casa tem telhado? Como que é a situação real, né, dessas casas? Aí, esse grupo vai trabalhar só esse tema. O tema do lazer. Nós temos lazer nesse nosso território, no bairro? Como que está? Está em bom estado? Poderia ter o quê? Um local onde poderíamos ter dança, curso, né? Enfim, traçar o cenário atual. Infraestrutura. Temos água, esgoto, ruas pavimentadas, como que é o socioambiental? Tem enchente todo ano aqui? Por quê? É para poder traçar, coletar esses dados. E o ambiental? Nós temos a área verde, corredores verdes. Aqui, esse bairro fica perto de indústrias, onde tem muitos poluentes de ar. O ambiental é traçar a necessidade do verde ou conservar o que tem. E aí, esses dados vão sendo coletados e aí vai transformar em informações que nós vamos ver mais à frente aí. Pode passar. E aí, a segunda etapa desse trabalho, esses grupos vão chegar com todas essas informações, né? Traçadas, como está hoje e como poderia ficar. E aí vão ser escolhidos 2 representantes de cada grupo, para poder iniciar uma discussão de como traçar esses dados, como resumir eles, tá? Para poder passar para o biomapa. Aí pode passar aí. Aí vai ser o quê? A construção do biomapa. Aqui tem um exemplo no bairro Jardim Netinho Prado, do Paraná. Esse biomapa aqui, eles fizeram o quê? Pegaram um mapa, uma xerox, né?
no setor de obras da prefeitura, e aí pode ser feito com papel, com cartolina, cola isso, e aí do lado vai colocando o que já tem, pode passando, Mauro, aí para mim. E o que é, olha só, aí com essas coletas de dados, o cidadão começa a ter a percepção real do local onde ele mora. Aqui, olha, foi feito, né? Colocou áreas de beleza natural, que foi o grupo do meio ambiente que fez. Eles têm córregos e têm arborização. Então, tá. Pode passar, mal. E aí, eles vão traçando o que tem. Olha, tem uma associação de bairro, igreja, outros templos. Pode passando. E aí, a percepção dos moradores começa a aumentar. Por quê? Eles estão discutindo o que tem e o que não tem no bairro. E aí vão buscando mais informações. Aqui, olha só, espaços públicos, tem creche, escola, tudo aqui do lado é que não tem. Não tem creche, escola. Atenção, olha, perigo para pedestres, tem muitos focos de dengue, lixos jogados. Então, aqui eles começam a traçar o que eles gostariam que fosse implantado nesse território. Espaços de lazer, praça, clube, quadra, lanchonete, bar, entendeu? Aí começa a ver o que poderia trazer de melhor para esse bairro. E essa ferramenta para o poder público é muito importante, porque, às vezes, eles investem o dinheiro público em coisas desnecessárias. Então, o Biomapa vem com uma ferramenta de direcionamento para esse investimento do dinheiro público, para não ser gasto assim. Por exemplo, olha, precisa de creche, escola. De repente, vai, monta uma quadra lá gigante e não tem creche, escola ali. Então, vai traçando as prioridades, porque tendo creche, as mães, pais podem ter mais horário livre para poder o quê? Trabalhar. Aí aumenta a renda daquela família. Pode pagar luz, imposto, aí gera também dinheiro para a parte pública, para poder reverter em investimento para aquele território. Então, a coleta de dados do Biomapa vem para poder traçar as prioridades daquela comunidade. Pode passar, não. Aqui eu dei um exemplo assim bem didático, entendeu? Para fazer de post-it, né? Vai colocando quiosque, praças, clube, e aí ali, quando acabar a segunda etapa, eles vão ter uma visão macro e aí vai fazer um resumo transformando naquele anterior. Pode passar. Está muito claro, Flávia. Ai, que bom. Com esse exemplo, você quer dizer que não precisa de grandes recursos para a implementação dessa ferramenta. Não, pois né? é. Porque, assim, de repente, alguém não sabe mexer, né? Não tem nem um computador para fazer. Então, vamos de quê? De post-it, de papel, de régua. Perfeito. Não tem régua, pega a madeira. Recurso nós temos. O lixo, até no lixo, né? A gente pode pegar recursos para poder usar. Se não tem digital, vamos no manual mesmo. Perfeito. E essa oficina gera o quê? Uma oficina da sociedade civil. Esse
o mapa é uma análise para gerar resultados. São informações e conhecimento compartilhados de todas as idades, de todo nível financeiro, que permite os participantes a tornarem conhecedores da sua situação. Porque, assim, às vezes, a pessoa está tão em um estado de vulnerabilidade tão grande que ela não sabe que ela tem direitos, que ela não sabe onde buscar esses direitos, porque a falta de tudo é tão grande que até de informação. A pessoa, quando sabe, por exemplo, tá? Um exemplo assim bem básico, que ela sabe que ela tem direito de pegar camisinha no posto e evitar uma gravidez precoce entre os jovens. Abre a mente, fala assim, gente, eu posso evitar isso. Então, assim, às vezes a escassez de informação, né, gera territórios de grande vulnerabilidade social. E aí, sendo conhecedores do que eles podem gerar com esses biomapas, eles podem traçar um futuro melhor, mais leve, com mais recursos, né? E aí, essa ferramenta vem para poder abrir os olhos, né? Fazer aquele boom assim, de informação e de direitos e deveres que o meio público, né, pode fazer por essa sociedade. Pode passar. Então, esse exemplo aí é desse biomapa lá que a gente fez. Tem era um bairro do Paraná que tinha, assim, pouquíssimos recursos, mas dentro desse bairro tinha uma escola para deficientes visuais. E aí, com esse resultado do biomapa, foi criado um jardim sensorial dentro dessa escola de cegos. Então, na coleta de dados, eles viram necessidade de trazer um lazer a mais, porque tem uma escola lá, né, de deficientes visuais. Então, foi criado, esse aí é o Joaquim da Silva, e ele foi treinado para poder guiar as pessoas que vinham para poder conhecer esse jardim. Então, o biomapa, essas informações vêm para poder gerar até uma inclusão, né? Seja de vários setores. Pode Posso passar, por passar? favor. Sim. E aí eu fecho agradecendo e falando que o conhecimento é como um jardim. Se não for cultivado, a gente não consegue colher nada. Então, é a minha deixa aí, para a gente poder divulgar e falar mesmo. Esses aí é o objetivos, né, os ODS, onde a gente consegue alcançar vários desses. Isso é um trabalho da ONU, que são Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. São os ODS. E aí, com esses trabalhos, projetos, a gente consegue alcançar vários desses objetivos, né, Bárbara? Até com aquele seu trabalho aí, ó, lindo esse projeto, a gente consegue estar assim abrangendo vários desses objetivos e trazendo não só uma mudança física, mas uma mudança interior para cada indivíduo. E aí, Flávia, complementando, às vezes o nosso objetivo com o projeto é um objetivo desse ODS, por exemplo, erradicação da pobreza. Sim. Mas com aquela ação a gente consegue que outros objetivos sejam
né, alcançados por conta de um inicial que a gente isso. teve como meta, né? Então, quando a gente pensa nesse projeto, por exemplo, do Biomapa ou das Juventudes, e a gente pensa na diminuição da desigualdade, na erradicação da pobreza, Sim. e aí a gente leva conhecimento, e aí outros são sanados, por exemplo, que aí essa população vai internalizar que tem seus direitos, Sim. E outros objetivos acabam sendo atingidos. Então, Isso. eu acho muito importante a sua fala, você foi muito clara, parabéns. Obrigada. E que projeto bacana. Tudo a ver com juventude. Não é? Também achei. Ótimo. Bom, antes da gente ir para a roda de perguntas, eu queria só dizer que o Sesc Rio também está desenvolvendo as suas programações, também está alinhado com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Queria agradecer as falas de vocês, as apresentações que vocês fizeram, porque está tudo de forma tão clara que até para a gente perguntar aqui, eu anotei algumas perguntas para a gente fazer para vocês, mas está tudo tão claro que ficou fácil da gente entender, né? Ai, que bom. Mas vamos lá, vamos fazer algumas perguntas aqui. Bom, fazer para a Bárbara primeiro. Né? A Bárbara mostrou algumas fotos do bairro onde ela tem trabalhado, onde esse projeto dos Juventudes, né? Queria entender melhor onde fica esse bairro, quantas pessoas residem nesse bairro, que a gente percebe que é um bairro que ela mesma falou aqui para a gente que novas ações do projeto estão vindo, né, Bárbara? Exatamente. Bom, o bairro fica no município de Barra Mansa, né, no qual eu atuo, no Sesc Barra Mansa. E Barra Mansa, para vocês entenderem, tem 184.412 habitantes. E esse bairro, Paraíso de Cima, que chama, tem 2.510 habitantes. Então, ainda que seja um bairro que parece ser pequeno, né, a gente tem um contingente populacional até que expressivo, né? E a gente vê muitas crianças, muitos jovens no ócio, principalmente no período pandêmico, né? Que eles ficaram sem ir à escola e aí ficaram muito no território. Então, assim, é um bairro pequeno, aparentemente, mas que eu percebo que tem uma população expressiva para o tamanho do território. Uhum. Ok, bom, essa aqui eu vou fazer para a Flávia. A Bárbara e você também já conversaram até um pouco sobre isso no último slide, onde a gente mostrou os ODS, mas a gente percebe que com a fala de vocês, a utilização da ferramenta Biomapa, ele vai muito além. A gente percebe que ele acaba ajudando no alcance de forma bem objetiva, ele acaba se encaixando entre vários ODS, né, Flávia? Vários. Igual tem saúde e bem-estar, inclusão, né, de pessoas, né, LGBT, que a mais tem outros ali, né, que a gente vê que encaixa. Água, esgoto, porque a partir disso a pessoa sabe e vai buscar o que está faltando, né, no seu território. E aí vai, como a Bárbara, né, falou, às vezes a gente mira em um só, meio ambiente, cidade mais limpa, e aí abre um leque e vai alcançando vários outros objetivos. Isso que é muito bom e de, assim, trabalhar, né? Que a gente vai com um objetivo e sai, assim, alcançando vários. Muito bacana, Flávia, inspirador. Bárbara, a gente percebe que esse projeto seu é muito audacioso, né? Então, vou te fazer uma pergunta. Aonde que você quer chegar com esse projeto? Então, Mauro, na verdade, quando você trouxe essa temática do biomapas e o empoderamento, eu pude perceber que está super alinhado com o que a gente quer dentro do Juventudes, porque é isso. É um empoderamento individual, porque o empoderamento, quando a gente fala em empoderamento, a gente pensa em quê? Ação de ser poderoso, né? Mas não tem nada a ver com superioridade o empoderamento. Tem a ver com poder de decisão, com poder de atitude,
com poder de... E como que a gente leva esse poder de decisão às pessoas? Através do conhecimento. Então, quando você vem com um biomapa e fala para mim, Bárbara, isso é o biomapa. Você está empoderando essas pessoas, assim como a gente no Projeto Juventude, a gente está empoderando essas pessoas de informação, de que eles são sujeitos de direitos, né? E quando a gente coloca isso para essa população, a gente constrói um empoderamento coletivo, um empoderamento social, que é maior do que o empoderamento individual. Então, o que eu vislumbro para esse projeto é exatamente isso, é o empoderamento social daquelas pessoas que estão, muitas vezes, em vulnerabilidade social e não sabem para onde recorrer e acabam se acostumando com aquela rotina, né? Do mínimo, do menos, do pouco. Então, assim, a gente tenta com esse projeto... Escassez, né, Bárbara? Abrir novos horizontes, transformar, de fato, a vida desses jovens e da comunidade no entorno, né? A gente vê ali a comunidade, às vezes, com descaso, né? De políticas públicas, de políticas sociais. E aí, quando a gente leva algo que dá uma cor na parede, que dá um sentido, que são feitos pelas mãos dos cidadãos que estão ali, isso traz um sentimento de pertencimento, de bem-estar, de querer estar naquela comunidade. Então, esse é o nosso objetivo, né? Transformar vidas a partir do nosso trabalho, do nosso projeto. É isso que o SESC faz, né? De forma primorosa há tantos anos. Meninas, é tão Eu queria até inspiradora. te perguntar, Bárbara. Posso, Mauro? Para, Flávio, fica à vontade. Como que você conseguiu a abordagem para poder reunir esses 12 jovens? Porque, assim, pelo que a gente viu, apesar de ter lideranças lá, né, tem o tráfico, que deve ficar de olho nisso também. Aí, como que vocês conseguiram chegar até esses jovens para poder abordar, para participar desse projeto de vocês? Obrigada pela sua pergunta, Flávia. Então, isso foi um dificultador, ainda mais porque estamos indo virtual, né? E aí, a gente conseguiu um contato com uma mediadora, né? E uma liderança comunitária dentro do bairro, para que a gente pudesse elencar quem seriam os potenciais jovens, quem gostaria de participar, quem se identificava, né, com o projeto e queria participar. Então, a princípio foi um contato através das redes sociais com essa liderança comunitária. Depois nós fomos até o bairro, fizemos a entrevista pessoalmente. A princípio seriam só 6 jovens. E aí o projeto cresceu e a gente fechou com 12. Então, fomos 2 vezes na comunidade. E quando estávamos lá gravando e fotografando, né, houve esse questionamento do chefe do tráfico, por que estávamos ali, o que estávamos fazendo ali. E aí, a importância da liderança comunitária nesse momento, para poder mediar essas relações, né? Para falar que, olha, está tudo bem, é um projeto social, que os jovens estão fazendo em benefício para o território. Então, assim, há toda uma articulação que precisa ser pensada para que a gente não cause nenhum transtorno, né? Sim. Então, foi nesse sentido, Flávia, a gente fez o contato e a liderança comunitária foi fundamental para que o projeto pudesse acontecer. Nossa, que bom. Tem uma Deu pergunta certo, para né? Flávia. Flávia, como a gente citou, essa roda de conversa é o marco, o ponto inicial, né, para o projeto da Bárbara para a implantação de um curso de biomapas como ferramenta de empoderamento. Então, os envolvidos vão estar assistindo essa roda de conversa, a gente vai levar também esse projeto para a escola, para ser realizado também em escola. Então, de uma forma muito objetiva, como o biomapa pode contribuir, tá, para a melhoria de qualidade de vida dos envolvidos?
Então, ele vem, né, para poder traçar a realidade atual, né? Por exemplo, dentro de uma escola, você está lidando com um grupo, né? Uma sala de 30, 40 alunos. Ali são 30, 40 famílias, né? Então, você vai ouvir não só o aluno, você vai ouvir a família através desse aluno. E aí, a gente consegue coletar dados da necessidade real daquela comunidade e utilizar isso para fazer a formatação desse biomapa. E aí trazer vários benefícios de qualidade de, de vida, e aí pulando o quê? De repente, quando a pessoa já chega com formato fechado, talvez não é aquilo que está sendo necessário para aquele território. E ouvindo a fala dos alunos e da família através dos alunos, consegue objetivar mais a necessidade, entendeu? A demanda, né, das comunidades. E Flávia, a sua fala deixa muito claro o seguinte também: essa ferramenta pode sim gerar dados, gerar informações para o poder público na tomada de decisões, né? Sim. Por exemplo, em um plano diretor, pensou cada bairro já chegar com a sua liderança com o mapa aqui, ó, são essas necessidades. Então, assim, além de diminuir o tempo gasto, né, que até saber o que precisa, aí a liderança já chega com isso, e aí a gente pode até ver que o investimento não vai ser errado, vai ser gerado para aquela necessidade. Então, o investimento do dinheiro público sendo mais direcionado, você economiza, né? Não, e o mais bacana é que é uma construção, é uma análise crítica feita pelos envolvidos, feito por todos, né? Pelos envolvidos. Então, Isso é sempre bom ressaltar, né? É feito pela comunidade e pela a carência de várias situações. Lógico que são inúmeras demandas, porque são várias pessoas diferentes. Por isso, vale ressaltar o que é prioridade nesse território hoje, entendeu? Para poder diminuir tráfico, ociosidade, né, dos jovens na rua, enfim. São dados, assim, bem direcionados mesmo. ó, vou fazer uma pergunta agora, a nossa última pergunta para as duas, tá? Para inspirar os jovens que vão estar envolvidos nessa programação, nesse projeto, tá? De que forma o título, o próprio título da nossa roda de conversa, né, que é Biomapa como ferramenta de empoderamento, tá? Como realmente, de forma objetiva, o Biomapa pode estar contribuindo para empoderar esses jovens que vão estar envolvidos nesse projeto. Queria agora ouvir um pouquinho de cada uma. Bárbara, quer começar? Eu posso começar. Posso, Flávia, começar? Pode? Então, eu acho que o empoderamento, ele só vem através do conhecimento. A gente não consegue empoderar ninguém se a pessoa não tem conhecimento de onde ela pode chegar, né? Ela pode até ter uma consciência superficial de algo que ela quer muito, né? De algo que ela acha que ela mereça, mas a gente tem que sair desse campo do achismo e, de fato, demonstrar de fato, que é o direito, o que aquele jovem pode, o que aquele jovem deve. Então, assim, no meu município, no meu território, no meu bairro, eu tenho uma organização social voltada para minha classe social, para o meu segmento social, vamos dizer assim, são jovens. Tem algo que as pessoas se mobilizem para conquistar? Então, se a gente oportuniza esses jovens ter consciência, dialogar sobre isso, debater sobre isso, ter um entendimento que sim, a gente pode ir para além do que está estabelecido, eu acho que conhecimento é a palavra-chave para o empoderamento. E é nesse sentido que a gente precisa caminhar, eu acredito, né? É nesse sentido que o projeto
se encaminha para levar conhecimento, levar informação de qualidade, né? Para que esses jovens possam se unir e trazer um empoderamento além do empoderamento pessoal, que é o que eu disse anteriormente, mas um empoderamento coletivo, né? De direitos sociais estabelecidos para um segmento que às vezes não tem consciência de que é devido àquele direito, né? Que eles são e podem acessar tantas coisas. Então, eu acho que o conhecimento, e é essa forma que a gente tem, eu costumo dizer que o SESC, costumo dizer não, é assim, o SESC é uma instituição que faz ações socioeducativas. Então, partindo desse pressuposto, partindo desse princípio, né, a gente estabelece nossas programações e nossos projetos dessa maneira. A gente leva ações sociais com informação de qualidade para promover essa disseminação de conhecimentos para comunidades carentes como essa, e não só comunidades carentes, para o público e para o cidadão como um todo. Mas como nesse projeto a gente fala de comunidades carentes, estou citando as comunidades. Uhum. Então, é nesse sentido, de socializar a informação, de falar, olha aqui, vem cá, vamos junto construir projetos de vida, não só projetos com prazo estabelecido, né? Projetos que têm início, meio e fim, mas projetos de vida. Vamos juntos abrir novos horizontes, né? Então, é nesse sentido que eu acho que o empoderamento vai, de fato, ser efetivo na vida dessas pessoas, através do conhecimento. Flávia? A Bárbara foi bem... tão... A Bárbara falou tudo, né? Eu nem sei se eu consegui ser clara, porque às vezes vem um monte de informação na minha cabeça. Foi brilhante. E a gente, para formatar, né, Bárbara, para poder passar, porque é um assunto assim, se a gente puder, vira 2, 3 horas, né? Então, e é verdade, o saber, né? O conhecimento, ele vem para poder abrir mesmo a janela dos olhos, as portas do conhecimento, do saber. Eu vejo assim mesmo, sabe? Quando eu falo assim de abrir, é uma abertura para várias visões, sonhos, soluções, e às vezes o jovem, o idoso, o indivíduo, ele sabe tão pouco que ele não se vê merecedor, nem merecedor de mudança, né? Então, assim, o conhecimento vem para transformação. Eu estou 17 anos, né, prestando serviço, e a cada escola que eu vou, igual eu estou em um projeto de escola rural, falando sobre biodiversidade local, né, que é aquilo, fala no meio ambiente, pensa que é praia, floresta, então, assim, a gente está trabalhando, fomentando a biodiversidade local. E aí surgiram tantos trabalhos lindos. Então, assim, uma aula de 1 hora transformou em vários painéis, cenários, porque foi aberta a janela do conhecimento naquele assunto. Então, o empoderamento vem disso, do saber e de estar disposto. Então, quando você joga uma semente lá desse projeto, esses jovens já devem estar vislumbrando, entendeu? Um futuro diferente, um futuro de merecimento que pode, sim, ser deles também, né? Meninas, contagiante a fala de vocês. Desejo sucesso, tá? Nesse projeto. Queria agradecer a disponibilidade de vocês, tá? Agradecer a Bárbara, agradecer a Flávia. A gente está chegando ao final da nossa roda de conversa.
Queria deixar espaço aberto para a última fala de cada uma de vocês, tá? Fiquem à vontade. Como a gente começou pela Bárbara, agora a gente pode começar pela Flávia e terminar com a Bárbara. Tá ok, Flávia? Fica à vontade. O espaço é seu. Tá joia. Eu agradeço pelo convite, agradeço por poder estar vendo esse projeto da Bárbara, que possa estar em vários bairros, tá, Bárbara? Muito serviço para você, porque é um projeto inspirador mesmo, né? E, assim, agradeço ao Mauro, ao convite, e que isso possa ser, assim, disseminador de vários projetos, né? Agradeço pelo convite. Boa tarde para todos. Bom, eu gostaria de agradecer o convite, agradecer ao Sesc Rio pela oportunidade de promover projetos que, de fato, visam transformar a realidade das pessoas, transformação social, né? Que é importante. Isso vai de encontro com o que a gente quer para o mundo, né? Vai de encontro de melhorar a sociedade em geral. Então, assim, o SESC faz o seu papel social e poder participar disso, atuar dessa maneira é muito gratificante. Então, eu gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de explanar sobre um projeto que, com certeza, tem muito a crescer, né, e muito a agregar à população desse bairro. Muito obrigada, Mauro e Flávia, pela parceria. Obrigada. Bom, Obrigada a você também, Bárbara. Queria desejar sucesso para vocês, tá? E boa tarde para todos. Até a próxima, pessoal. Até. Até a próxima. Obrigada. Tchau.